Olá, caríssimos! Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de processos de fabricação. Na aula de hoje nós vamos conhecer o processo de fabricação pela máquina CNC. Vamos conhecer como que essa máquina trabalha, quais são suas vantagens, vamos entender os conceitos básicos para estar trabalhando com esse tipo de maquinário e vamos conhecer como se dá o processo em si mesmo. Ok? Vamos para a nossa aula? Seguindo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho da nossa máquina CNC, ok? Máquina CNC, então, ela é uma máquina automática. O que que isso significa? Significa que ela é uma máquina da qual não depende do operador para que todo o processo seja executado. É preciso uma programação prévia e ela vai executar o seu processo, o seu procedimento através dessa preparação prévia, ok? Então não é a necessidade do operador ou da experiência do operador em estar usinando, mas de programar a máquina, de deixar a máquina preparada para que ela possa executar o processo, tá certo? Tudo inicia então basicamente com o comando numérico. O comando numérico ele é um sistema que permite operar máquinas através do controle simultâneo de mais de um eixo. Então, através do comando numérico, é possível fazer execução, ok, de instruções de um programa que foi preparado anteriormente. Esse programa, então, ele é utilizado caracteres, ou seja, é utilizado letras e números para poder preparar esse programa. E preparando esse programa, então, você consegue fazer com que a máquina execute esse programa. O comando numérico vai então interpretar esse programa e vai transformar isso em sinais para poder estar movimentando eixos. Quando você controla mais de um eixo, se você controla pelo menos dois eixos da máquina, essa máquina fica automatizada então pelo comando numérico, ok? E é um processo, uma tecnologia que iniciou que iniciou seu desenvolvimento na década de 40. Então, na década de 40 começaram pesquisas para a automatização das máquinas. Já se iniciava a automatização das máquinas, mas eram automatizações mais mecânicas das máquinas, né? E o comando numérico ele chega como uma forma de você automatizar a máquina através de pontos elétricos. Naquele tempo ainda se utilizavam válvulas e outros procedimentos, mas através dessas válvulas conseguia-se fazer então um controle mais automatizado da máquina, ok? Esses estudos começaram principalmente no Massachusetts Institute, no Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, ok? Lá eles começaram a fazer o desenvolvimento dessa tecnologia nova, certo? Principalmente ali na década de 50. Então, a partir de testes e de processos, eles começaram, então, em 1953, eles tiveram o primeiro resultado positivo propriamente, que foi o resultado de uma máquina controlada de forma automática, que ela conseguia executar um programa, tá? E começaram, então, com máquinas que modificaram essas máquinas para poder chegar a esse método, ok? Em 1955 esse processo já começava a ser utilizado na indústria aeronáutica, né? Através desses desenvolvimentos, através desses estudos, verificaram a possibilidade de já aplicá-los. Em 1955, lá no final de 1955, a indústria aeronáutica já estava utilizando para poder fazer a produção de veículos de transporte aéreo, ok? E em 1956 nós temos então a primeira linguagem de programação criada, que foi a linguagem APT, tá bom? Em 1957 inicia-se a produção de máquinas já com o CN, já com o comando numérico incorporado, ou seja, até aquele momento eram simplesmente atualizadas, eram modificadas, feito retrofitting em máquinas
que já estavam prontas, em máquinas que já executavam processos e simplesmente colocavam o comando numérico nelas. A partir de 1957, as máquinas foram desenvolvidas com o comando numérico já incorporado nelas. Então, mudou-se o projeto da máquina, ok? Em 1958 criaram o trocador de ferramentas, o que depois de você já ter o controle dos eixos, você tendo o trocador de ferramentas, o processo já podia acontecer automaticamente sem intervenção humana. Okay? Em 1962, então, praticamente todos os setores já estavam utilizando esse tipo de maquinário. Tá? Era um maquinário aí já muito utilizado, muito promulgado. Tá? Em 1970, então, nós temos a utilização de transistores, ou seja, a partir daquele momento começa a evoluir os computadores. Então, a máquina ela começa a ser propriamente computadorizada, ou seja, não é só um comando numérico executado por válvulas, agora é um comando numérico que ele é computadorizado, ele é calculado através de eletrônica digital, ou seja, ele consegue, você consegue fazer com que uma máquina de porte muito menor consiga executar todos esses comandos para ser automatizada. Legal? Vamos então no nosso próximo slide, vamos conhecer agora um pouco mais sobre as vantagens de se utilizar o CNC. Inicialmente, o custo-benefício. O custo-benefício aí, ele é tratado de forma um pouco complexa pelo seguinte: o custo da máquina é muito mais alto do que uma máquina convencional. Hoje podemos dizer que ele é quase que 3 a 5 vezes o valor de uma máquina convencional. Então você tem uma máquina convencional na qual você consegue executar todos os processos a partir da experiência do operador, enquanto que uma máquina CNC você vai ter ali uma máquina que executa todos os processos de forma automática, mas isso não depende da experiência do operador e precisa de uma programação prévia, certo? Mas essa máquina ela consegue fazer peças muito mais rápidas do que o operador e consegue trazer as peças todas com qualidade. Então, o custo-benefício se apresenta principalmente nesse ponto, na velocidade de produção, ou seja, na produtividade da máquina e na qualidade que em que os produtos são apresentados. Ok? Nós temos então essa melhora aí no tempo de produção, certo? Então você tem uma máquina que ela vai produzir muito mais rápido do que qualquer operador. Ela consegue manter todas as velocidades de corte de forma correta, fazer trocas de ferramenta de forma muito rápida. Então é uma vantagem aí no tempo. Você vai ter uma maior complexidade das peças. A partir do momento em que as peças serão fabricadas de forma automática, a única complexidade em estar fabricando as peças é em estar preparando o programa. Então você consegue preparar um programa mais elaborado para fazer peças mais complexas e isso em muito menos tempo, ok? Você vai ter aí a alta precisão e o acabamento superficial dessas máquinas, ou seja, essas máquinas elas conseguem dar precisão no processo, uma vez que essas máquinas hoje são preparadas para ter essa precisão, para ser muito mais precisas do que as máquinas convencionais. Então você consegue essa alta precisão sem depender da experiência do operador. Hoje, em processos que precisam de alta precisão, normalmente você também precisa de um operador muito mais experiente, que conheça os métodos para produzir com alta precisão. E o acabamento superficial da máquina também é uma vantagem, porque ele consegue dar acabamentos com uma rugosidade mínima ali, porque ela consegue calcular as melhores formas de se obter esse acabamento. Então você vai ter uma melhora aí na sua qualidade e você vai ter um controle dessa qualidade. Por quê? Porque uma vez que a máquina executou a primeira peça muito bem, ela consegue fazer
repetir esse processo. Então existe uma repetibilidade, ou seja, você consegue fazer com que esse processo aconteça em todas as peças. Então você vai ter uma qualidade da sua produção muito mais alta. Você consegue fazer com que cada peça tenha exatamente as mesmas características, ok? No caso sempre de um desgaste de ferramenta, você vai conseguir colocar esse desgaste na máquina, você consegue dizer qual que é o desgaste que sua ferramenta está tendo, para que as peças mantenham a mesma precisão e a mesma qualidade. E finalmente você vai ter uma flexibilidade de operação. Uma vez que sua máquina está preparada para determinado produto, caso você queira mudar o produto, você precisa apenas mudar o programa, mudar a preparação da máquina e você pode iniciar. Mas a preparação e o programa é muito mais simples e não necessita então do operador conhecer a nova peça que será fabricada. Ele precisa apenas conhecer a preparação que a máquina que precisa ser realizada na máquina, que ferramentas precisam ser colocadas, como elas precisam ser presetadas, para então a máquina estar pronta para produzir seu novo produto. Ok? Conhecendo então essas vantagens, a gente vai ver quais são as principais diferenças entre máquinas convencionais e máquinas CNC. A principal diferença se apresenta então principalmente que a máquina convencional ela vai apresentar o operador como o elemento principal no sistema de produção dela, enquanto que no CNC é a máquina que é o elemento principal. Okay? Na máquina convencional, você necessita do operador. O operador ele precisa conhecer a máquina, ele precisa ser experiente naquela máquina para poder produzir as suas peças. Enquanto que no CNC, a máquina precisa ter o conhecimento específico, ou seja, você precisa dar o programa pronto e bem preparado para a máquina. O operador é quem toma as principais execuções, as principais decisões sobre a execução do trabalho, enquanto que na máquina é ela que executa o programa conforme esse programa foi preparado. E esse programa não precisa ser preparado necessariamente por um operador, ele pode ser preparado por um programador, por um engenheiro ou por alguém que preparou a peça antes, ok? A máquina no sistema convencional, quem dita o ritmo de trabalho é o operador. O operador é quem vai então manusear a máquina, ele que vai conseguir dizer qual que é o ritmo de trabalho, ele que vai produzir. Então a sua produtividade vai depender necessariamente do operador, enquanto que na máquina CNC não. É ela que produz todas as peças e ela vai produzir todas com o mesmo tempo. Então, principalmente nas máquinas convencionais, você acaba tendo a possibilidade de haver um cansaço do operador, uma diminuição do seu rendimento, e isso não acontece nas máquinas CNC. Você nunca vai ter uma diminuição do rendimento, uma vez que a máquina é quem produz todas as peças, ela consegue produzi-las no mesmo tempo. Certo? O operador, então, ele que vai controlar o trabalho executado. Ele que vai estar controlando cada peça, como a peça é realizada. Enquanto que na máquina CNC, ela executa todas as peças com a mesma precisão. Ok? Enquanto que você pode ter uma falha aí do seu operador, mesmo pelo cansaço ou por por determinado problema, que pode ser um problema de diversos níveis no operador, em se tratando de máquina CNC, não ocorre esse problema. A máquina sempre vai executar com a mesma precisão. Na máquina convencional, ela necessita então de um segundo controle. Uma vez que o operador ele executa o processo, então não fica claro se o operador conseguiu controlar se todas as peças estão de acordo conforme o desenho. Então você vai precisar de um segundo controle para garantir a qualidade daquelas peças. Enquanto que na máquina CNC, tudo que necessita é de um controle estatístico, ou seja, você precisa do controle a partir de uma quantidade de peças, de uma amostragem de peças para garantir a qualidade dessas peças. Com essa amostragem você consegue chegar aí a um consenso. Tá? Na máquina
convencional, o operador ele vai receber a ordem de produção. No CNC acontece a mesma coisa, você vai ter um operador e ele vai receber a ordem de produção, certo? Na convencional ele vai receber o desenho da peça, enquanto na CNC ele recebe toda a documentação. O que significa toda a documentação? Que ele vai receber principalmente o desenho da peça, seguido por todos os elementos ali que compõem o processo de produção da peça, ou seja, você vai ter vai receber o programa já preparado, ele pode receber já o processo de preparação da máquina, ou seja, que ferramentas que ele vai utilizar, como que essas ferramentas precisam ser preparadas, ele vai receber a lista de pontos de referência para que ele possa preparar tudo isso na máquina. Então existe uma documentação extensa para poder estar produzindo um produto através de uma máquina CNC, na qual o operador precisa receber para que ele possa fazer toda essa preparação. Mas é interessante porque toda essa documentação ela se refere exatamente, simplesmente à preparação da máquina. Uma vez que a máquina está preparada, a partir disso a operação é muito simples, ok? Então nós vamos ter aí também os dispositivos de fixação. Na máquina CNC também é necessário dispositivos de fixação ou método como será fixado, isso vai estar na documentação. Tá? Você tem então os instrumentos de medição, na máquina CNC não é diferente, porém, como eu já disse, esses instrumentos de medição eles vão ser utilizados de forma mais estatística, o controle será realizado por uma amostragem, fazendo com que o processo seja mais rápido. Na máquina convencional, o operador vai receber as peças em brutos, tão quanto na máquina CNC. Também receberá as peças em bruto, ok? E na máquina convencional ele vai receber as ferramentas para poder estar realizando então esse processo. Na máquina CNC não é diferente. Essas ferramentas já virão preparadas e essas ferramentas ali elas precisam ser presetadas na máquina, ok? E finalmente na máquina CNC ele vai receber o programa para poder estar realizando na máquina, ok? Esse programa ele pode ser colocado na máquina de diversas formas, né? Nós vamos ver ali mais para frente quais formas que existem da entrada desse programa na máquina. Então, na máquina convencional, com tudo isso que o operador recebe, o que cabe ao operador? Ele vai interpretar, então, tanto a ordem de produção, que vai ter execução passo a passo, né, quanto o desenho da peça, ele precisa saber interpretar da forma correta para poder realizar cada etapa do processo, ok? Nós vamos ter aí o operador ele vai ter que tomar as decisões de como ele vai conseguir operar, como que ele vai fazer a usinagem no processo. Ele vai fazer a execução de cada uma dessas partes, entendeu? Uma vez que ele já interpretou o desenho, tomou as decisões de como realizar, ele vai partir para a execução, né? E o operador ele precisa fazer o controle após cada operação, após cada momento em que ele chegou na medida final, ele precisa ir fazendo controle. Mesmo antes de chegar na medida, ele vai sempre fazendo controle para verificar os pontos, se ele está conseguindo calibrar, se ele está conseguindo aproximar da medida, deixar na medida correta, se ele está conseguindo obter o desenho que ele interpretou, ok? E cabe então também ao operador, ao fim, informar sobre o trabalho que foi realizado. Pois, principalmente, ele precisa executar o seu apontamento, e no seu apontamento ele vai dizer qual que é o tempo que ele tomou para fazer todo esse processo dele, como que ele realizou, se houve alguma falha durante a realização, tudo isso cabe ao operador. Quanto que na máquina CNC, o que cabe ao operador? Cabe simplesmente executar, uma vez que a máquina esteja preparada, ok? Essa preparação pode não ser feita pelo operador, você pode ter um preparador que realize essa preparação aí,
Então vai caber ao operador simplesmente a execução. Ele vai precisar fixar a peça, uma vez fixada a peça, apertar o botão para iniciar o processo. Aí cabe a máquina executar todo o processo. Então o operador vai simplesmente, depois de executar, fazer o devido controle, ok? Mas informar principalmente sobre o serviço que foi realizado, tá? Então o controle é estatístico, não é necessário que ele seja feito em todas as peças. Então cabe simplesmente ele informar sobre esse processo. Ele vai poder fazer o seu apontamento dizendo, olha, essa peça foi produzida e está dentro da estatística de qualidade, ok? Então vamos agora entender o que é a máquina CNC propriamente. Então, entendendo um pouco mais sobre o comando numérico. O comando numérico é o equipamento eletrônico capaz de receber informações por meio de entrada própria. Ele vai compilar essas informações e transmiti-las em forma de comando à máquina, de modo que esta, sem intervenção do operador, realiza as operações em sequência programada. O que isso significa? Significa que a máquina ela executa automaticamente, ou seja, ela vai interpretar o comando numérico em si, a parte eletrônica da máquina vai interpretar todo um programa que ele vai receber, ok? E que ele vai transmitir isso para os eixos da máquina, fazendo com que execute, faça as devidas trocas de ferramenta e posicione as ferramentas no ponto correto, fazendo com que os eixos também executem nas velocidades corretas, seguindo os pontos da máquina, ok? Você tem principalmente dois tipos de máquina CNC. Você tem a máquina ponto a ponto, que é uma máquina CNC bem simples. O que ela executa? Ela vai executar simplesmente posições, ou seja, ela consegue fazer com que a máquina pare numa posição correta. Uma máquina ela utilize movimentação, pode ser tanto da mesa quanto da ferramenta, parando no ponto correto. Ok? Os movimentos são independentes, ou seja, os movimentos não dependem necessariamente um do outro. Então, se você está movendo dois eixos, os dois eixos não precisam trabalhar de forma que um dependa do outro. Então, ela vai diretamente ao ponto pelo método mais fácil, pelo método mais rápido. E isso não vai fazer com que um eixo precise se mover mais lento para acompanhar o outro, ou vai executar uma ação que faça com que o eixo faça determinado desenho sobre a peça, ok? Ele simplesmente vai até o ponto a ser executado, tá bom? A usinagem ela vai se dar então somente depois do deslocamento, então a máquina ela vai se deslocar até aquele ponto e depois você realiza a usinagem. Tá? É uma máquina simples, ela é de baixíssimo custo, não tem custo muito alto, mas ela consegue dar precisão. Você consegue executar as precisões muito corretas na máquina a partir do ponto a ponto, ou seja, você consegue chegar até o ponto de forma precisa, ali você vai executar a sua usinagem, então você consegue mandar a máquina para outro ponto e usinar e realizar novamente a sua usinagem. Okay? Então, o principal controle desse processo é de dois eixos, na qual os eixos consigam simplesmente parar em posições programadas. Tá? Enquanto você vai ter também o comando numérico contínuo. No comando numérico contínuo, tá bom? A movimentação da máquina ela é controlada individualmente, ok? E continuamente. Ou seja, a máquina ela trabalha de forma simultânea, tá? Ela vai controlar exatamente as trajetórias, como que ela vai chegar até determinado ponto, que tipo de processo que ela vai realizar, que velocidade que ela vai executar, ok? Então ela consegue trabalhar isso de forma continuamente, com uma taxa de relação entre os eixos da máquina, para que a trajetória seja perfeitamente definida. Então você consegue fazer inclusive interpolações, ou seja, você consegue realizar desenhos complexos utilizando a trajetória da máquina. Tá? A sua forma de deslocamento ela se dá para acompanhar essa trajetória.
tá bom? A coordenação dos movimentos ela é controlada através de um componente chamado interpolador. Tá? O interpolador é quem calcula os pontos a serem alcançados e controla o movimento relativo de cada um dos eixos. Tá? E isso faz dar segurança para que a máquina consiga atingir o ponto de forma correta, trabalhando simultaneamente os sentidos em que ela executa esse processo. Tá bom? Basicamente, essas são as duas formas de se trabalhar o comando numérico, o ponto a ponto e o contínuo. Vamos entender então um pouco a mais aí de como seria essa máquina CNC, como que ela executa então esse processo. A máquina ela vai ter então a entrada de dados. As entradas de dados hoje mais comuns são principalmente por teclado, pelo cartão de memória ou pela rede. Como seria isso? Pelo teclado, o programador ou o preparador ele vai programar a máquina, ele vai digitar todos os dados do que a máquina precisa realizar. Ele vai digitar o programa completamente, entende? Então ele vai ter que digitar toda essa programação utilizando o teclado da máquina. Através do cartão de memória, um programa já preparado simplesmente vai ser colocado no cartão de memória, é um arquivo ali salvo, na qual a máquina consegue acessar e executar esse material recebido. E você tem depois os dados que estão na rede. Hoje é muito comum as máquinas já terem uma entrada aí para poder estar acessando a rede e poder então coletar esse programa. Acessando esse programa, ela consegue então fazer com que execute esse programa que já está na rede, que já está preparado. Tá bom? Existem os métodos mais antigos, que eram fitas perfuradas, eram muito utilizadas, né? Fitas magnéticas, você tinha disquetes eram utilizados antigamente, era muito comum programas em disquetes, e você tinha o chamado DNC, né, qual era como se fosse um acesso à máquina, aos dados da máquina, mas esse acesso aí era um acesso um pouco mais restrito, mais ponto a ponto entre um computador e uma máquina. Ok? Hoje, atualmente, nós temos métodos mais rápidos para a máquina conseguir tanto acessar os dados quanto para executar esses programas. Ok? Então, uma vez que a máquina recebeu esses dados, ok? Esses dados então são interpretados pelo comando numérico. O comando numérico então interpreta esses dados e vai mandar as informações, né? Não as informações, mas vai mandar o comando para os eixos, tá? Através do servo drive. Então ele vai mandar esse comando para o servo, que são comandos já eletrônicos, que a máquina interpretou do programa e transformou em comando eletrônico. Tá? No servo drive vai acontecer, esse comando ele é potencializado para poder então ativar o servo motor. O servo motor então executa esse programa, executa esse comando eletrônico, e esse servomotor ele vai ter um controle. O controle é o tacômetro. Através do tacômetro, ele vai passar as informações de volta para o servo drive, que ele está executando conforme foi passado a informação, só para ver o controle. Então esse servomotor vai fazer então mover o carro principal da máquina, certo? E isso nós estamos falando aí de 2 eixos, e no caso desse carro principal é onde ficam as ferramentas no torno CNC, tá bom? E esse carro principal ele vai ter um encoder, ok? Esse encoder então é quem vai passar depois as informações do que ele está realizando de volta para o comando numérico, ok? Uma vez que ele executou uma ação da forma correta conforme os servos motores passaram, ele volta a informação para o comando numérico. E isso acontece também através do conversor, que ele vai passar as informações para o motor principal da máquina. Esse motor principal também vai ter um transcoder para garantir que a informação que ele está executando de forma correta.
ok? E isso vai seguir para o eixo principal. O eixo principal vai ter também um encoder para passar a informação de volta para o comando numérico da máquina, certo? Então, o conversor é quem converte os impulsos eletrônicos emitidos pelo comando em impulsos elétricos que vão acionar a máquina, tá bom? O tacômetro ele é um instrumento de medição responsável pelo monitoramento dos valores de avanço e a rotação dos eixos, tá? O tacômetro ele fornece essa informação para o conversor ou para o servo drive, para poder então acontecer a realimentação dos respectivos motores, tá? O servo drive é quem converte os sinais eletrônicos em impulsos elétricos, tá? O servo motor então ele vai ser executado aí pelo servo drive e ele é um motor de velocidade variável, responsável pelo movimento da mesa da máquina ou pelo movimento do carro principal, tá? Que é no caso o carro que levam as ferramentas, tá? O encoder ele é um transdutor, ou seja, ele é o responsável pela medição de posição dos eixos. Tanto para os eixos lineares, então o encoder mede a posição linear de cada eixo, tá? Ou para um eixo aí que seja angular, ele mede essa posição angular do eixo, tá? E o encoder vai fornecer então o dado de disposição dos eixos para o comando da máquina, tá? E nessa composição aí eletrônica, nós temos aí a unidade de controle que entram os dados da peça e que determinam as tarefas de acionamento da máquina, enquanto os sinais dos transdutores eles constituem aí os dados de controle de elementos acionados. E a gente vê tudo isso daqui, ele deu-se, toda essa forma aqui, ela deu-se como um salto, principalmente quando começou a se utilizar os transistores, ok? Quando nós tivemos então a evolução dos computadores, tá? Com essa evolução dos computadores aí, esse circuito microeletrônico aí passou a ser muito mais simples, muito menor na máquina e passou a controlar a máquina de forma muito mais rígida, muito mais completa, tá? Então você tem aí sensores de posição, você tem sensores que utilizam aí o princípio magnético estritivo e ele consegue dar a posição exata de cada ponto da máquina. Então todos esses sensores aí estão espalhados pela máquina e conseguem realizar esse controle de cada um dos eixos, de cada parte propriamente da máquina. Aqui ainda não entrou, mas você tem o controle das ferramentas, como que as ferramentas são utilizadas na máquina, como que é realizada a troca. Então você também tem o controle disso daí, ok? Tudo isso dentro da máquina. Para vocês terem uma noção melhor, que a gente tem um painelzinho com a máquina, como que ela recebe então as informações, que podem ser via teclado da máquina, ou seja, é digitado pelo operador. Você tem ali os cartões perfurados, que são o item B ali, que a máquina também conseguiria ler, uma fita magnética, que a máquina leria, um disquete, ou ali a forma antiga de fazer a entrada na máquina direto de um computador, ok? Você tem uma entrada de comunicação ali direto com o computador, tá? Esses são os métodos mais antigos. Hoje em dia você tem cartões de memória ou máquinas que você entra com elas direto na rede, tá bom? E aqui do lado você tem como que ele executa isso daqui na máquina, ok? Você tem então um comando numérico computadorizado que vai interpretar o programa e que vai passar isso então
para os eixos, tá? Você tem ele passando tanto ali para o eixo X quanto para o eixo Z, isso num torno CNC, ok? Cada eixo aí sendo aumentado a potência através dos servo drives, ok? E isso passado ao motor, que tem a determinada potência para poder estar executando. Você vai ter também ali um motor no eixo de rotação e um controle dessa rotação, tá certo? Então vamos conhecer um pouco mais sobre o funcionamento dessa máquina aqui, ok? Nós temos aqui a principal diferença aqui entre a máquina convencional e a máquina CNC. Na máquina convencional, então, os eixos elas são movidos através do manípulo. Então você tem um manípulo com um fuso e esse manípulo, ele ao movimento rotacional dele, você vai ter um movimento aí no fuso para poder estar movimentando, ou seja, a mesa ou a mesa onde está fixada a peça ou a mesa onde está fixada a ferramenta, no caso do torno, tá bom? Esse fuso aí é um fuso normalmente com rosca trapezoidal. Essa rosca trapezoidal é uma rosca muito forte, muito boa para aguentar os principais esforços que você tem aí numa máquina, ok? Contudo, é uma rosca que ela vai apresentar as folgas que é comum de apresentar em todas as roscas. Você dificilmente vai ter uma rosca que seja tão precisa que não apresente folga alguma. E isso sempre foi uma complicação, principalmente no uso em máquinas, tanto em máquinas convencionais quanto no início das máquinas CNC, ok? Mas na máquina CNC, com o avanço da tecnologia, o que aconteceu? Bem, inicialmente a gente tem o principal processo da máquina CNC, que era utilizando um servo drive, que ele vai potencializar os pontos eletrônicos aí, os pulsos elétricos no motor, para fazer com que o motor execute então que ele mova o fuso da máquina e assim ele consiga movimentar a mesa ou a ferramenta da forma controlada necessária, ok? Ele consiga então fazer essa movimentação de forma controlada, tá? E ao mesmo tempo a máquina recebe então o feedback, ela recebe então os dados dessa movimentação, tá? Só que contudo hoje são utilizados os fusos de esferas, que são fusos preparados exatamente para não existir essa folga. Ou seja, quando você fizer movimento inverso, todo esse movimento ele será feito sem folga. No mínimo movimento da máquina, a máquina vai então, no mínimo movimento rotacional do eixo, a máquina vai então se mover, seja ela na direção positiva ou negativa do eixo, mas ela vai sempre se mover pelo fuso de esferas, que no fuso de esferas você não vai ter ali a folga, ok? Tudo isso é muito bem preparado, principalmente hoje em dia, tá? Então a função mais básica de qualquer máquina é fazer esse movimento de forma precisa, tá bom? Todo equipamento CNC ele vai ter pelo menos duas ou mais direções aí de movimento e essas direções são chamadas de eixos, ok? Esses eixos eles são precisos e são automaticamente posicionados, tá? E os dois eixos mais comuns, eles são os eixos lineares da máquina, mas existem também eixos rotativos, tá bom? Que podem ser todos controlados aí pela máquina. E em vez de serem movimentados utilizando manivelas, como era no comum da máquina convencional, e essa movimentação ela se dá então através dos servos motores, tá? Na qual você tem aí uma movimentação que pode ser com velocidade controlada, ela pode ser muito mais rápida do que num eixo normal, e ao mesmo tempo ela consegue dar uma posição perfeita ali, ela consegue dar uma posição exata
da máquina. Tá? Então, na máquina convencional era muito utilizado os motores por corrente alternada, tá bom? Que são motores muito potentes e conseguem conceber toda a potência desse motor. E você tem ali, ó, principalmente o eixo trapezoidal, aonde é executado esses movimentos. Os movimentos dos motores que eu estava falando, eles não são no eixo, tá bom? Eles são principalmente os movimentos de usinagem, né? De corte propriamente da máquina. No caso do torno, os motores são ligados ao eixo árvore, né? Que fazem girar a placa. No caso da fresadora, esses motores aí são ligados principalmente ao eixo de rotação da ferramenta, tá bom? Mas ali a gente tem a rosca trapezoidal, onde se movimentam os eixos da mesa ou o eixo da ferramenta no torno através do manípulo, tá bom? E como que funcionam esses motores? Eles funcionam principalmente através de uma ligação ali que faz com que a corrente alternada ela vá passando então de ponto em ponto, de positivo para negativo, fazendo então o eixo girar, ok? O eixo que é magnetizado, ele vai sofrendo essas alterações aí e vai sempre se movimentando. Isso daí, numa máquina CNC, acontece de forma diferente. Você vai ter um motor de passo. E o motor de passo, ele trabalha de outra forma. Ali você tem os motores de passo, ali embaixo, ali em cima você tem o eixo de esferas. Como que esse eixo de esferas se dá na máquina? Você tem então ali uma rosca preparada para obter essas esferas. Essas esferas elas são passadas ao longo da máquina, ou seja, as esferas que saem de um lado do eixo, elas voltam para o início, ok? Elas saem no fim e voltam para o início do eixo, tá? No início da porca, na verdade. Então, seguindo aqui, você vai ter então pelo motor de passo e como que se dá o movimento do motor de passo. O motor de passo, então, ele se movimenta da seguinte forma. São diversos ímãs, diversas partes magnéticas que elas são ligadas exatamente para controlar a posição angular do eixo do motor. Okay? Se você consegue controlar o ângulo perfeito ali do eixo, então você consegue dizer exatamente aonde esse eixo vai ficar parado, ok? É o que acontece aí no motor de passo. Além disso daí você vai ter um redutor que vai permitir fazer o controle exato aí de cada ponto, então você consegue fazer aí um controle de ângulos muito precisos através do redutor, tá? Então esse motor ele consegue ser programável, ou seja, você consegue dizer os pontos corretos aonde ele tem que parar, quanto de volta ele consegue realizar e assim por diante. Você tem também os motores de corrente contínua, que são motores com custo mais elevados, mas que você consegue fazer com que ele fazer um controle de rotação dele, da velocidade de rotação dele, dando maior precisão aí aos movimentos, tá? O motor de passo então, eles em vez de girar continuamente, os rotores, esses motores eles fazem isso de forma controlada, ok? O rotor, que é o eixo aí do motor, ele vai parar
através dos diversos polos que tem na máquina, ele vai parar exatamente no ponto correto que você necessita. E o redutor consegue transformar isso no mínimo movimento do motor. Ok? E você vai ter então os servos motores. Os servos motores é uma máquina síncrona composta por uma parte fixa, que é o estator, e outra móvel, que é o rotor. O estator ele é bobinado, como no motor elétrico convencional, porém, apesar de utilizar alimentação, ele não pode ser ligado diretamente, ok? Ele utiliza uma bobina especialmente confeccionada para proporcionar a dinâmica no sistema. O rotor ele é composto por ímãs permanentes dispostos linearmente e um gerador de sinais instalados para fornecer sinais de velocidade e de posição da máquina. Então, com isso, você tem um controle de rotação, um controle do torque e uma precisão no posicionamento da máquina. Tá? As características mais desejadas dos servos motores são torques mais altos, ok? Os servos motores, o que ele precisa realmente é dar uma posição precisa. Isso todo servomotor faz. Mas fazer isso com torques mais altos são os servos motores que vão custar de forma mais cara. Isso significa que ele vai ter uma larga faixa de controle de rotação e de variação de alta capacidade de sobrecarga, ok? É basicamente esse é o princípio aí das máquinas, utilizando esses servos motores aí, que conseguem dar um ponto mais preciso. E através do fuso, que como vocês viram, ele trabalha sem folga, dando muito mais precisão na máquina. Ok? Um pouco mais agora o funcionamento da nossa máquina, vamos conhecer as partes da máquina, o que forma a máquina. Então, uma máquina ela precisa ter precisão, e para ter precisão, a máquina ela não pode simplesmente utilizar os dispositivos eletrônicos, utilizar um eixo bem trabalhado, se isso não tiver uma certa rigidez. Okay? Você precisa então que exista uma rigidez, que todo o resto da máquina seja bem preparado. Ok? Você precisa ter uma diminuição no atrito, tá bom? Então a parte mecânica ela tem que ser formada por conjuntos estáticos e dinâmicos. Tá? E a maior rigidez, tanto estática quanto dinâmica, asseguram uma precisão, o posicionamento da máquina. Conseguem dar certeza que a posição da máquina vai ser exatamente aquela posição. Se você tiver uma máquina que o barramento dela não é um barramento bem rígido, que ele pode sofrer deformações, você vai ter uma deformação também no seu uso da máquina. Tá bom? E essa rigidez, tanto estática quanto dinâmica, conseguem assegurar isso daí. Conseguem aumentar a capacidade da máquina de remoção de material. Tá? Então as guias comuns da máquina elas foram substituídas. As guias que antigamente eram guias comuns foram substituídas por guias temperadas. Okay? Você tem materiais especiais que são utilizados nas máquinas e isso elimina ou diminui pelo menos o atrito, diminui também as folgas. Na máquina convencional é muito comum ter folgas, mas numa máquina automatizada, numa máquina automática, você não pode ter essas folgas. Essas folgas vão ser problemas na sua máquina, ok? Então, como essa produção foi aumentada, as máquinas, com certeza, as máquinas CNC elas vão precisar dessa maior resistência ao desgaste. Então, que ela tenha, que ela sofra, mesmo sofrendo atrito, que ela tenha maior rigidez e que ela consiga manter então essa medição de peça aí precisa, tá bom? Então você tem sistemas de medição de deslocamento também robustos, ok? Não é simplesmente a mecânica da máquina, mas os sistemas de medição precisam também acompanhar a máquina,
precisam ser robustos e ter maior precisão, tá? Ser capaz de resistir ao ambiente em que a máquina trabalha, tá? A máquina vai sofrer vibrações, vai sofrer por diversas formas aí, devido à usinagem que ela vai estar realizando, e é preciso então que esses sistemas de medição consigam resistir a tudo isso. Bom, depois você vai ter a parte de automação da máquina, tá? A existência de trocadores automáticos de ferramenta, tá? Aí você vê, por exemplo, o desenho de um dos trocadores que é utilizado em máquinas home, tá? Essa daí tem 8 posições de ferramenta. Então, com essas 8 posições aí, esse sistema de trocador automático consegue fazer tanto o controle, quanto consegue conceber a ferramenta tudo o que ela precisa. Ela consegue dar uma refrigeração a cada uma das ferramentas, né? Ela consegue dar a precisão e ela consegue ter a rigidez necessária para manter a ferramenta na posição, por mais que sofra os esforços de usinagem, tá? Então são esses componentes eletromecânicos aí que produzem, né, que controlam os movimentos das partes mecânicas da máquina, certo? Então você vai ter motores de acionamento dos avanços e de posição da máquina. Aí você tem o eixo principal da máquina, né, do torno CNC, né, o eixo árvore, e ele é ligado diretamente a um motor que vai conseguir dar o torque necessário para realizar o corte na máquina, tá? Esses motores de acionamento do eixo principal da máquina devem ser de elevada potência, tá? E tem que ter a capacidade de variação contínua de velocidade, que essa máquina vai estar variando a sua velocidade de corte, ok? Esses controles de potência e de avanço de velocidade são então algo que devem estar sempre na máquina. Que você tem a formação da mesa de ferramenta da máquina, ok? No eixo de movimento. Aqui você tem a ligação do motor do eixo principal da máquina, ok? Então esse eixo principal aí ele é movimentado através de um motor, né? O eixo principal não, né? Nesse caso aqui é a rotação da máquina, a placa da máquina, o eixo árvore. O eixo árvore é movimentado por um motor aí de alta potência, mas também de precisão, que consiga dar essas diferenças, essa variação na velocidade, tá bom? E depois você tem ali o processo de inovação, que são o quê? Utilizar peças muito mais leves, principalmente as peças de movimentação, e isso concede então mais precisão à ligação dos eixos principais aí da máquina, tanto o eixo X quanto o eixo Z. E você tem também aí um foco mais voltado para o processo, ou seja, você tem aqui, por exemplo, o encaixe da saída de cavaco, entendeu? É importante focar nesse ponto aí, como que esse cavaco será removido, tá? Para que não ocorra o acúmulo, e esse acúmulo pode ser prejudicial ao processo. Vamos entender agora quais são os conceitos básicos para estar trabalhando com uma máquina CNC. Tá? É importante a gente conhecer que existem duas normas básicas aí de como se preparar uma máquina CNC, como se preparar a programação dela. Okay? Você tem aí a norma ISO 6983 e a norma ISO 14649. A ISO 6983 ela descreve o formato das instruções do programa para a máquina de controle numérico, ok? Então, trata-se do formato geral da programação. Então, através da norma ISO ali, você tem principalmente qual que é a programação, a linguagem de programação mais utilizada hoje, que é a linguagem da norma ISO, tá? E
na qual é realizada. Então, pela ISO 6983, você tem ali uma preparação da máquina, uma programação que é realizada pelo operador. O operador, então, ele faz toda essa programação da máquina e depois manda para a máquina executar. Pela norma ISO 14649, você tem também uma automação no processo de geração do programa. Ou seja, você faz uma cadeia de elementos ali que controlam todo o seu programa da máquina. Então, o que você tem? Você tem o processo onde a máquina, onde todo o processo ele é assistido por computador, ou seja, ele é auxiliado pelo computador. Então você vai ter desde do início do processo do projeto do produto. O projeto do produto, então, ele é realizado através do CAD, ou seja, um desenho preparado no computador. Esse desenho ele pode ser dimensionado e preparado pela engenharia, utilizado o CAE, e depois você parte então para um processo auxiliado por computador para gerar a manufatura, ou seja, você tem o CAM. O CAM é exatamente isso, Computer Assisted Manufacture, ou seja, você tem a parte de manufatura auxiliada pelo computador. Ela sendo auxiliada pelo computador, o que vai ser? Vai ser uma geração do programa da máquina feito através do desenho que já foi gerado no computador. Então, todo esse desenho que foi preparado no computador, ele é transformado no programa que vai executar na máquina, tá bom? E tudo isso vai ser controlado também. Você pode ter a parte de controle de qualidade também auxiliada por computador. Quando você consegue envolver toda essa parte de processo e planejamento no computador, isso fica de muito mais controle para a gerência. Você consegue fazer uma produção mais gerencial, tá bom? Então, um dos conceitos básicos que você precisa ter, além da programação, é conhecer o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas ele é dado então pelos eixos y, x e z, na qual você tem a rotação desses eixos, e essa rotação ela vai ser dada por A, B e C, tá bom? Então, quando você conhece esse sistema de coordenadas, é a partir dele que você vai estar montando o seu programa, que você vai estar preparando. Ou é pelo sistema de coordenadas também que o computador já faz esse programa, tá? Você vai ter aí a regra da mão direita, que vai estar dizendo como que essa coordenada se dá, entendeu? Conhecendo um pouco mais. No torno, você vai utilizar principalmente as coordenadas x e z. As coordenadas x ali, ela vai ser sempre positiva para o lado onde a ferramenta está fixada, ok? Se a ferramenta estiver fixada na parte inferior ali, ou seja, próximo ao operador, o x positivo vai ser na direção do operador. Se a máquina estiver fixada, se a ferramenta estiver fixada na parte inversa ao operador, né? Isso significa que o eixo x será positivo nesse lado inverso, ok? Então ele será negativo para o lado do operador, tá? Como aqui você pode ver, na onde a ferramenta é fixada, o eixo x positivo então é voltado para esse lado aqui, ó. Ok? E o eixo z da máquina é partindo da placa sempre positivo naquela direção, tá? Aqui para a gente entender numa máquina CNC, numa fresadora CNC, como que se dá então essas coordenadas. Aqui você vai ter o x e y se movendo e o z está fixo, né, numa determinada altura ali, ó, de 33. E ele vai descer, ele pode descer até o zero ali e subir nessas direções aí. Então depois disso você vai ter os pontos da máquina. Você vai ter o ponto zero da máquina, que você precisa conhecer, que é um dos conceitos básicos. Você vai ter o ponto de referência, o ponto R, ok? E o ponto da ponta da ferramenta, tá? Então o ponto zero da peça também,
Tá? Então o ponto zero da máquina sempre se dá na placa. No torno ele vai se dar na placa. Tá bom? Ali vai ser o ponto zero da máquina. Contudo, para poder fazer o programa, você delimita, você informa para a máquina qual que é o ponto zero da peça, para poder, partindo dessa referência, você poder fazer todo o processo da máquina. Você pode criar pontos de referência também, para poder o seu programa se apoiar nesses pontos de referência, para poder estar usinando a peça. Tá bom? Então, para poder fazer os presets da ferramenta, você precisa gerar o ponto da ferramenta, ou seja, vai ser sempre o ponto ali, o ponto entre o raio da ferramenta, ok? Entre tanto a parte de contato na parte inferior e na parte lateral da ferramenta. Esse vai ser o ponto da ferramenta para poder estar realizando os presets de cada uma delas. Tá bom? Aqui a gente vê como que se dá o programa sendo executado. Tá? Isso daqui é uma ferramenta CAM, tá? um programa que mostra como que você executa. Ali você consegue ver o ponto zero da peça. O ponto zero da peça é aquele que tem uma pequena referência ali, onde o operador está realizando então a partir dali uma rosca. Tá? Partindo então para o processo. Como a gente viu, a gente tem as normas, a ISO 6983 e a 14649. Pela 6983 você vai ter então a geração do programa manual. Para isso se utilizam os códigos ISO, que são os códigos G. Os mais conhecidos são os códigos de movimento, os códigos G, G0 e G1. Tá? Essa linguagem então ela vai ser interpretada pela máquina, né? É uma linguagem interativa própria do CNC. Tá bom? E através do desenho 2D é que vai ser gerado então esse processo, tá? Com o desenho 2D, o programador ele vai preparar o programa, certo? Utilizando então os parâmetros de corte a partir de a partir do material que está sendo usinado. Aqueles parâmetros de corte, aquela velocidade de corte que a gente já viu, que você precisa conhecer o material e a ferramenta que você vai estar utilizando. Certo? Conhecendo o material e a ferramenta, você consegue determinar esses parâmetros de corte. Tá? E você vai ter o processo utilizando a norma ISO 14649, onde você vai utilizar um software que vai fazer a modelação do desenho. Fazendo a modelação do desenho, você vai gerar o programa através do software CAM. Okay? E esse programa ele vai ser gerado também utilizando parâmetros de corte, conhecendo cada uma das ferramentas, colocando os dados dessa ferramenta no programa, certo? E ele vai fazer o cálculo de trajetória sozinho. Ele vai preparar já esse cálculo de trajetória e fazer com que esse programa seja concebido na máquina. A máquina vai interpretar esse programa, certo? E fazendo então com que esse programa possa ser convertido nas trajetórias da ferramenta na máquina. Okay? Então, uma das coisas aí que você precisa conhecer do código é principalmente a nominação. Nominação, os códigos mais conhecidos são os códigos G, que eu disse, que são os códigos de movimentação. Mas você tem as rotações em torno dos eixos, que são A, B e C, que foi o que a gente falou ali quando falava das coordenadas. Você tem os códigos de correção da ferramenta, você tem os códigos, os parâmetros de interpolação, que você vai ter os parâmetros I, J e K para cada um dos eixos. Okay? Você vai ter funções miscelâneas da máquina, como uma função de parada, é uma função miscelânea, né, que estão nos códigos M. Você vai ter as rotações de árvore, que se dá pelo código S, ou seja, você quer modificar a velocidade de rotação do seu eixo árvore, você utiliza o código S. Né? A utilização de eixos secundários você pode utilizar usando os códigos U, V e W. Tá? E principalmente na codificação você vai ter ali os eixos X, Y e Z que vai movimentar a máquina. Tá? Aqui você tem pequenas amostras de como se dá um corte na máquina. Então você tem aqui uma interpolação acontecendo através do corte contínuo ali, num raio sendo formado. Tá bom? Enquanto aqui embaixo você tem simples movimentos retilíneos da máquina. Tá? Você consegue movimentar a máquina movimentando cada eixo de uma vez.
ou fazer uma interpolação onde você utiliza os dois eixos de uma vez, ok? E aqui nós temos o exemplo de uma codificação. Se a gente partir aqui, ó, pela análise aqui desse programa, você vai ver ali, ó, o código G21, G40, G90 e G95 de preparação, ok? Aí você tem na linha N20, você vai ter então a execução do G0, que é o maior avanço da máquina, que é um avanço para aproximação. Então ele faz essa aproximação ali, ó, do X300 e 300, ok? E depois ele parte para troca de ferramenta. O código T ali faz a troca de ferramenta, ele posiciona na ferramenta de acabamento. O G54 delimita qual que é o ponto zero ali, o ponto de referência para ele estar realizando o processo, ok? O G96, então, ele inicia o processo de giro da peça. Tá? A peça inicia girando ali a um S de 220, a 220 rotações por minuto. Então ele parte ali o processo agora para o G92, ok? Onde ele aumenta a rotação da máquina, ele aproxima a ferramenta, com o G0 ele aproxima a ferramenta ali, ó, do ponto X0, ou seja, no centro da máquina, ao Z65. Tá? Ele partindo então do ponto de referência que ele colocou ali, ele está a 5 milímetros da peça. Então ele agora inicia a usinagem, a movimentação de usinagem, utilizando o G1, ele faz com que a usinagem seja feita ali, agora aproximando até o centro da peça, né, até para poder realizar o faceamento. Então ele vai até o Z60 a uma velocidade ali de 0,5. Depois ele vai até o X34. Então ele está realizando todo esse perfilamento da peça aí, ó. Você vê que ele vai do ponto Z60, depois ao X34. Aí depois ele vai fazer uma interpolação, ele vai fazer o raio ali, utilizando o R10, ok? Vai fazer o raio de 10 ali na peça. Depois ele continua fazendo o cilindro, utilizando ali na linha 110, você vai ter o G1 Z40, tá? Cada código N ali é o código de linha, tá? N110 vai ter então. Na linha 110 ele vai realizar o perfilamento ali da parte externa do diâmetro de 54, indo até o Z40, onde depois ele vai fazer novamente um raio de 8, né, conforme descreve o desenho da peça. Depois ele segue ali terminando o faceamento, indo até o X74, ok? Finalmente ele faz um chanfro na peça, né, esse chanfro de 3x45 ali, ou seja, ele vai executar o movimento tanto no eixo X quanto no eixo Z, isso ele faz na linha 140 ali, tá? Ele ainda está dentro do G1, mas nessa linha 140 ele movimenta os dois eixos ao mesmo tempo. E finalmente ele termina até o X85, tá? Onde ele já tira a ferramenta da peça. Na linha 160 ele volta ao ponto zero da ferramenta ali, ele volta ali ao ponto inicial da ferramenta, né? No X300 e 300. Então com o M30 ele faz a parada da peça, ok? Então depois a gente vai estar passando mais a fundo aí esses códigos. Esse daqui é só uma exemplificação para vocês conhecerem como que a máquina executa de forma automática cada um desses comandos aí. Tá bom? A nossa aula então termina por aqui. Nós pudemos conhecer aqui um pouco mais sobre o processo no CNC, como que a máquina funciona, como que ela se dá. Vou deixar aí para vocês conhecerem um pouco mais o que é a máquina CNC, um vídeo aqui sobre um do CNC, né, da fabricante da Home, tá? Vou deixar aqui para vocês também um pouco sobre programação, uma aulinha básica aqui sobre programação em CNC, para vocês conhecerem de um programador, ok? Na próxima aula nós vamos conhecer como que dá um CNC numa fresadora, vamos conhecer um pouco mais sobre a programação, conhecer as vantagens e desvantagens,
que nós podemos ter na utilização de um CNC. Nós vamos ter a visão técnica sobre isso tudo, tá? Como que se dá as trocas de ferramenta na fresadora, é uma troca muito complexa, tá bom? E conhecer um pouco mais sobre isso tudo. Então eu vou deixando aí vocês, fiquem nessa e até mais.